O vigia da serra, a chegada à Serra das Almas. A família Alves, Carlos, Mariana e os filhos, Lara e Gabriel, dirigia havia quase 5 horas. O destino era o famoso, porém pouco fotografado, Hotel Fazenda Santa Helena, escondido no alto da Serra das Almas, no interior profundo de Minas Gerais. A estrada ficava mais estreita conforme subiam, ladeada por árvores altas e retorcidas que se encontravam acima das cabeças, formando túneis sombrios onde a luz do sol mal passava. A neblina surgia do nada, densa, úmida, parecendo tocar o rosto de quem olhava pela janela. Parece até que a serra respira, disse Gabriel, de 10 anos, apoiando o rosto no vidro. Mariana riu, tentando aliviar a tensão crescente. É só altitude, meu amor. Mas algo naquela estrada dava a sensação de que a montanha observava cada movimento deles. À medida que avançavam, pequenas placas de madeira surgiam na beira do caminho, escritas com letras quase apagadas. Respeite a noite. Não ouça os chamados. Após o crepúsculo, não abra as janelas. Deve ser alguma tradição local, disse Carlos, tentando rir. Mas nem ele acreditou nas próprias palavras. Quando finalmente chegaram ao hotel, o sol estava em seus últimos suspiros, mergulhando atrás das montanhas como se fugisse dali. O hotel parecia mais velho do que nas fotos. Uma casa grande, de madeira escura, com varandas largas e janelas pequenas, como se tivesse sido construída para manter algo do lado de fora. Ou do lado de dentro. A dona do hotel, antes mesmo de baterem à porta, ela se abriu sozinha, lentamente, com um rangido baixo que parecia um aviso. Surge então a dona da fazenda, Dona Celina, uma mulher muito magra, com cabelos grisalhos presos num coque apertado e olhos de um amarelo estranho, quase felino. Boa noite. Sejam bem-vindos, disse ela sem sorrir, mas com uma serenidade inquietante. A estrada é complicada, né? Carlos tentou puxar conversa. A estrada protege. Mantém o que deve ficar longe. Longe, respondeu ela, como se falasse de algo lógico. Lara, de 15 anos, franziu a testa. Mariana apertou a mão do marido. Celina conduziu a família para dentro do casarão. O interior tinha cheiro forte de madeira antiga e ervas queimadas recentemente. Nas paredes, quadros antigos retratavam paisagens da serra, mas em todas elas havia uma figura borrada, humana, porém disforme, posicionada sempre ao fundo. Quem é aquele ali? Perguntou Lara, apontando para um. Celina virou-se devagar. A serra sempre guarda seus vigias. Ela então entregou as chaves dos quartos e falou a frase que mudaria tudo. Se ouvirem alguém rondando a casa durante a noite, não respondam e não abram a porta, em hipótese alguma. Disse isso com tanta firmeza que até o ar ficou mais pesado. Por quê? Perguntou Gabriel. Ela demorou 3 longos segundos antes de responder. Porque, às vezes, o que chama não é gente. O vigia da serra, primeira noite. Os passos. A família tentou levar a noite de forma leve. Jantaram no refeitório. Feijão tropeiro, torresmo, carne de panela. Tudo parecia normal. Mas quando foram dormir, a serra já estava completamente tomada por uma neblina espessa como leite velho. O silêncio era tão profundo que qualquer pequeno som parecia explodir no ar. Por volta de 2 horas da manhã, Lara acordou com um barulho. Passos. Lentos. Pesados. Arrastados. Parecia que alguém caminhava em volta da casa, riscando a madeira com algo duro. Talvez unhas. Ela sentou na cama, o coração acelerado. Olhou pela janela, mas a neblina era tão densa que o vidro parecia pintado de branco. Os passos pararam, bem ao lado da parede. Lara recuou um pouco. E então... Toque, toque, toque. Uma batida lenta, forte e... paciente. Mãe! Ela chamou em voz baixa. Nenhuma resposta. A porta do quarto estava fechada, mas a sombra sob ela escureceu, como se algo grande estivesse parado do lado de fora. Então, uma voz baixa, arranhada, a chamou. Lara! A menina congelou. Sou eu! A mamãe! Abre aqui! Era a voz da mãe, ou parecia ser, mas havia algo errado. Algo na entonação, algo no ritmo. Parecia que alguém repetia a voz, como um eco humano deformado.
Mãe? Ela tentou novamente, tremendo. Silêncio. Depois, a voz veio mais perto, na fresta da porta. Abra... Tá escuro aqui. Lara recuou até encostar na cabeceira. De repente, passos rápidos vieram pelo corredor. Passos humanos. A porta se abriu. Era a verdadeira Mariana. Filha, você tá bem? A mãe perguntou, assustada. Lara começou a chorar. Mãe, você estava batendo na porta? Mariana ficou pálida. Eu estava no quarto com seu pai. Não saí de lá um segundo sequer. 4. O dia seguinte, alertas. Pela manhã, a família encontrou Celina servindo café. Carlos contou, meio sem graça, o que havia ocorrido. Celina apenas suspirou e mexeu devagar o café no bule. Ele acordou, então, disse ela. Ele quem? Perguntou Mariana. O vigia da serra, um ser antigo, um que não tem forma própria. Ele copia, ele escuta as emoções mais fortes, medo, dor, saudade, e usa vozes que conhece para se aproximar. Gabriel engoliu seco. Por que ele faria isso? Ele devora aquilo que mais teme e aquilo que mais ama. Sua presença cresce quando há visitantes. A serra não gosta de estranhos. Carlos se irritou. A senhora devia ter avisado isso antes de alugarmos a casa. Celina olhou para ele com os olhos amarelos brilhando. Eu avisei. Só não compreenderam. O vigia da serra, a descoberta no estábulo. Depois do café, a família tentou aproveitar o dia. O clima estava mais leve e o sol finalmente apareceu. Resolveram visitar o estábulo. Mas, ao se aproximarem, perceberam que os cavalos estavam inquietos, agitados, olhando para o interior escuro do celeiro. Deve ter algum bicho lá dentro, disse Carlos. Eles entraram. O cheiro era estranho, uma mistura de terra molhada e algo apodrecido. No chão, marcas de pegadas grandes demais para serem humanas, e entre elas, outras menores, como se tentasse imitar passos humanos, mas sem saber exatamente como. Gabriel apontou para o fundo. Pai, tem alguém lá. Uma figura estava de costas, imóvel. A silhueta parecia humana, mas os braços eram longos demais. E a cabeça, torta, inclinada para um lado como se estivesse quebrada. Carlos deu um passo à frente. Oi, tá tudo bem? A figura se virou. Não tinha rosto. A pele era lisa, como barro fresco. Mas, ao olhar para eles, o rosto começou a se moldar. Músculos se formando, a boca surgindo. E, lentamente, tomou a forma de Carlos, mas com um sorriso enorme, impossível, rasgado até quase as orelhas. Papai! Gabriel gritou. A criatura deu um passo, um segundo, um terceiro. E então, com um movimento brusco, desapareceu na escuridão do celeiro, deixando apenas o som da madeira estalando. A noite final, o cerco, eles decidiram ir embora imediatamente. Mas quando tentaram descer a serra, a estrada havia sido tomada por neblina tão densa que não se via um palmo diante do carro. Era impossível dirigir. Voltar ao hotel era a única opção. A noite caiu rápido. Rápido demais. Celina os esperava na varanda segurando um lampião. Ele sabe que querem ir embora e não vai deixar. O que ele quer? Lara perguntou. Ele quer substituir. Sempre quer substituir. Toma a forma de quem ama. Depois toma o lugar. O vigia da serra o cerco à casa. Às 23 horas, a escuridão tomou o casarão por completo. Sem luz. Sem som. Até que os passos voltaram. Dessa vez não era apenas um. Eram vários, circulando a casa, subindo nas paredes, rasgando a madeira. E então, as vozes começaram. Carlos, Mariana, me deixa entrar. Tá frio aqui fora. Sou eu. Vozes perfeitas, idênticas às deles, e cada vez mais próximas. Gabriel chorava baixinho. Lara tremia. Carlos mantinha a mão na maçaneta, mesmo sabendo que era suicídio abrir. De repente, a porta tremeu. Bum! 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 Como se algo gigantesco estivesse tentando arrancá-la do batente. Celina apareceu com uma faca antiga e uma bolsa de couro. Subam! Agora! O quarto selado. Eles subiram para o sótão, guiados por Celina. O lugar era pequeno, cheio de símbolos riscados nas paredes. A velha começou a espalhar pó de ervas ao redor.
As batidas na porta do quarto ecoavam por toda a casa. Depois vinham risos, passos rápidos, batidas no teto, batidas nas janelas. Ele está perdendo a forma, disse Celina. Isso o torna mais perigoso. O silêncio caiu por um segundo, o suficiente para todos prenderem a respiração. E então, a voz de Gabriel ecoou dentro do quarto. Mas Gabriel estava ao lado deles. Pai, mãe, me deixem entrar. Ele tá me machucando! A voz parecia vir de dentro das paredes. Mariana levou a mão à boca para não gritar. E então, a porta explodiu. O vigia da serra, a verdadeira face. O vigia entrou. Meio humano, meio animal, meio sombra. Um corpo que se contorcia, um rosto que mudava a cada segundo, um sorriso que se abria como uma ferida enorme. Ele avançou contra Carlos. Pai, disse com a voz de Lara. Depois virou para Mariana. Mãe, com a voz de Gabriel. Depois encarou Lara e usou a voz de Carlos. Filha, venha. A cada segundo ele crescia, como se as emoções deles fossem alimento vivo. Celina gritou. Não olhem nos olhos dele! Mas Mariana olhou. A criatura tomou sua forma instantaneamente, refletindo sua imagem, mas distorcida, com olhos negros e vazios. Ela desmaiou. O sacrifício Celina abriu a bolsa e tirou um antigo chocalho de madeira. Ele só entende a linguagem da serra, e ela exige troca. Ela começou a entoar uma cantiga em língua antiga. A criatura gritou, o som fazendo as paredes tremerem. Mas então, de repente, ele parou e olhou para Celina. A velha caiu de joelhos. Leve a mim! Deixe eles! A criatura se aproximou dela devagar, muito devagar, e com o rosto assumindo a forma de Celina jovem, sussurrou algo que fez todos sentirem a espinha gelar. Já era sua hora, e a escuridão engoliu os dois. O silêncio após o grito. Quando amanheceu, a serra finalmente estava limpa. A porta da frente aberta. Nenhuma marca de sangue. Nenhum sinal de Celina. Nenhum som além do vento. A família desceu a serra em silêncio absoluto. Ao chegarem ao asfalto, Lara perguntou. Vocês ouviram quando ele me chamou? Carlos respondeu. Sim, mas você estava do nosso lado. Lara ficou pálida. Eu não falei nada, nenhuma vez. Todos se entreolharam, e foi então que Gabriel, olhando para o retrovisor, congelou. Pai, tem alguém lá atrás? Carlos olhou. No meio da neblina, no topo da serra, havia uma silhueta alta, imóvel, observando o carro ir embora. E mesmo de tão longe, eles podiam ver o sorriso. Seu like, se inscreva e comente. Obrigado por chegarem até aqui. Em breve mais uma lenda, ou será verdade?